Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Então, hoje nós vamos falar sobre arcadismo, esse estilo literário bastante interessante, ok? Então, comecemos. Temos já de início uma imagem Arcade, ou seja, daqui a pouco veremos alguns dos lemas latinos que são muito importantes. Mas, ao analisar essa imagem, já podemos percebê-los aqui. Então, olha só, temos pessoas que estão brincando. E o cenário é um cenário tranquilo que traz paz ou é um cenário com muitas pessoas, com congestionamento, uma imagem tranquila, a imagem do campo. Então a gente já pode dizer que o campo, a imagem do campo, das pessoas neste lugar, é bastante recorrente. E o campo tem um significado muito positivo, ao passo que a cidade tem um significado negativo, porque é um lugar caótico, ok? E o campo é um lugar que traz paz. Então vamos lá. Contexto histórico. Quero dizer que estamos analisando aqui quais eram os acontecimentos do mundo e depois nós vamos analisar separadamente qual era o contexto histórico brasileiro, já que o arcadismo no Brasil teve especificidade. Inclusive, tivemos arcades que participaram de eventos históricos, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, tá? Então, vamos lá. Contexto histórico. Iluminismo, que também tem o nome de ilustração, certo? Quando nós estudamos barroco, o estilo literário que antecede o arcadismo, eu espero que vocês lembrem que eu disse uma certa vez, na verdade eu disse várias vezes, que se pudéssemos resumir o barroco, se tivéssemos que escolher uma palavra, essa palavra seria conflito, porque o homem estava dividido, ele não sabia se devia se preocupar mais com o corpo ou com o espírito, certo? Lembra que a gente tinha lá o carpe diem, que significa aproveite o dia, desfrute o dia, porque a vida passa rápido e todos nós envelhecemos. Então o homem não sabia se ele devia, de fato, se preocupar com o corpo dele e aproveitar tudo que pudesse ser possível, dar ênfase aos prazeres sexuais, enfim, ou se ele deveria, porque lembra, a gente também tinha poesia erótica, certo? Lá em Gregório de Matos, grande Gregório, mas ao mesmo tempo havia também a poesia religiosa. Então o homem muito comumente também se apresentava a Deus pedindo perdão, pedindo para que Deus tivesse misericórdia, né, da alma dele. Então o homem estava dividido. Porém, aqui a gente já tem o iluminismo, valorização da pesquisa científica. Então, se lá no barroco a gente tinha o teocentrismo versus antropocentrismo, aqui com a valorização da pesquisa científica, com a valorização do ser humano, a gente já consegue perceber que o racionalismo aqui entra mais forte aqui. Então, vamos lá. Valorização da pesquisa científica, ou seja, os acontecimentos podem ser justificados. Porque Deus quis assim ou não. Devemos descobrir o porquê isso aconteceu, como isso aconteceu. Sim, né? Valorização da pesquisa científica é método, resultado, né? Valorização do ser humano, ou seja, antropocentrismo, isso não significa que que as pessoas não acreditem mais em Deus, não significa que Deus tenha morrido, entre aspas, né, assim, metaforicamente falando, no imaginário das pessoas. O que acontece é que a religiosidade ela vai para segundo plano porque o homem não vai justificar os acontecimentos através apenas da religiosidade, tá? É diferente. Então temos aí pensadores muito importantes que ganharam destaque no iluminismo, certo? Coloquei para vocês. Depois, destaque da natureza. Sim, né? Como vimos naquela imagem. Porque ela passou a ser considerada um exemplo de harmonia e de equilíbrio. Então era o lugar onde o homem desejava estar, em comunhão com a natureza. E não na cidade, porque a cidade simbolizava o caos, né? E ainda hoje é assim, né? Se a gente parar para analisar, isso é bem importante porque hoje, no imaginário do homem, se a gente pensa só no Brasil, né? Se a gente traz só para a nossa nacionalidade, para o nosso território, o que a gente percebe é que é muito comum que pessoas que tenham feito, por exemplo, o êxodo rural, pessoas que tenham saído de seus lugares para buscar melhores condições de vida, pensem em depois regressar, né, à cidade natal,
porque é um lugar que trazia felicidade, que traz alegria, onde os familiares estão, enfim. Então, por que as pessoas queriam estar no campo? Porque as cidades estavam se desenvolvendo de uma forma cada vez mais intensa e desorganizada. Isso acontece ainda hoje, com toda certeza. Então, a etimologia da palavra arcadismo. Como que essa palavra surgiu? Qual é a origem dela? Então, vejamos. O nome arcadismo é derivado do termo Arcádia. Na Grécia Antiga, Arcádia era uma região montanhosa na parte central do Peloponeso, habitada por pastores. Ela passou a ser vista como um local ideal, ou seja, vendo a palavra ideal aqui, é importante dizer que, de fato, o campo é um lugar agradável, o campo é um lugar tranquilo, onde muitas pessoas querem estar, muitas pessoas gostam do campo. Entretanto, o campo já tem, de fato, uma carga semântica extremamente positiva. Entretanto, a natureza ela é idealizada, ou seja, o homem enaltece ainda mais essa natureza, tá? Isso vai acontecer, por exemplo, com as mulheres, vai acontecer a idealização das mulheres lá no estilo literário intitulado Romantismo, ok? Então, vamos lá. O termo Arcádia, então, esse termo tem origem na Grécia por causa de um local que apresentava características positivas, era uma região montanhosa. E também, outra coisa, o termo Arcádia ganhou um novo significado no século XVIII, passando a nomear também as academias nas quais os poetas se reuniram a fim de restaurar, por meio da imitação, o estilo dos poetas clássicos e renascentistas. Então, uma outra coisa bastante importante. O arcadismo, ele também é conhecido como neoclassicismo. Ou seja, quando a gente fala da cultura clássica, que cultura é essa? É a cultura latina, é a cultura da Grécia, certo? Então, por que neoclassicismo? Novo clássico, né? Esse neo significa novo. Ou seja, lá, quando a gente fala da cultura grega e da cultura latina, né? Havia menção aos deuses. E esses deuses vão aparecer novamente aqui, inclusive aqui no arcadismo, inclusive no início do slide eu falei também que existem lemas latinos. Então, percebamos mais uma vez que os deuses vão retornar e também a gente tem esses lemas latinos, né? Então, vamos lá. A fim de restaurar por meio da imitação o estilo dos poetas clássicos e renascentistas. Então, percebam que a palavra imitação aqui é bem importante, porque nas imagens, nos poemas, há de fato por mais que exista uma idealização da natureza, os homens tentam fazer uma espécie de imitação. Aquele poema tem que parecer ele tem que ser bem parecido com a natureza, porque esse conceito de mimesis é importante, ou seja, a noção de arte como cópia da natureza. Então, a arte, o poema, as imagens têm que representar, elas têm que parecer de fato com a natureza. Então, características temáticas. Temos aqui espaços bucólicos, ou seja, o que são espaços bucólicos? São espaços repletos de árvores, de campos verdejantes, de animais. São espaços que representam, como eu já falei, harmonia, comunhão do homem com a natureza, simplicidade. Se a gente parar para pensar também, agora que eu falei de simplicidade, daqui a pouco a gente vai estudar os lemas latinos. Simplicidade é uma palavra muito importante. Por quê? Como a gente tem um duelo aí, campo-cidade, geralmente a cidade é o lugar da riqueza, é o lugar do prestígio, e o campo é o lugar da simplicidade, da ausência de luxo, né? Enfim, então por isso a palavra simplicidade vai aparecer muitas vezes. Outra questão importante, pseudônimos pastoris, ou seja, os poetas passavam a se identificar como pastores. Por que eles faziam isso? Para manter a coerência com o espaço que era retratado em seus poemas. Então, os poetas adotavam pseudônimos, ou seja, nomes de pastores, para que o poema tivesse verossimilhança, que é o conceito que está logo abaixo. O que é verossimilhança? É semelhança com a verdade, para que o poema parecesse verdade. A gente não falou da mimesis, né? O poema, a imagem, eles deviam parecer reais.
Então, por exemplo, o que acontece na novela, se a gente parar para pensar. A novela também trabalha com a arte. E o que acontece, às vezes as pessoas falam, nossa, isso jamais aconteceria, ou, nossa, isso aconteceu, algo assim aconteceu com fulano. Ou seja, deve haver, ainda que talvez de uma maneira estranha, alguma semelhança com a realidade. Outro ponto muito importante: retomada de temas clássicos. A antiguidade clássica é considerada pelos poetas árcades um modelo a ser seguido, então por isso é que o arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, como já falamos. Logo, não são raras as referências a elementos da mitologia, aos deuses, bem como a exaltação de características da arte clássica, como a clareza, a simplicidade e a harmonia. A clareza, por exemplo, do poema, a clareza das palavras. O barroco, estilo literário que antecedeu o arcadismo, não sei se vocês lembram, mas a linguagem era rebuscada. Existiam muitas figuras de linguagem. E as figuras, elas vão deixar o discurso mais difícil, mais trabalhado. Entretanto, o arcadismo traz essa clareza e essa simplicidade também na própria linguagem. Então, se a linguagem do barroco é extremamente difícil, a linguagem do arcadismo é simples, fácil de ser entendida, tá? Então, clareza, simplicidade e harmonia, harmonia do homem com a natureza. Agora vamos lá, temos aí os lemas árcades. Isso aí é muito importante. Então, o primeiro lema significa, eu não vou nem pronunciar porque vou pronunciar errado. Então, o primeiro lema é fuga da cidade. Porque a cidade é o lugar que traz caos ao homem. As cidades estavam crescendo muito, né? Então, existiam muitas pessoas. E o campo, então, era tido como o lugar ideal para se morar, para se estar. Depois, o outro lema, ele faz referência à exaltação da humildade e da vida sem luxo, ou seja, valorização. O arcadismo valoriza as coisas simples da vida. Carpe diem é um lema que também existia no barroco, ele existe no barroco e também no arcadismo, que significa aproveite o dia. Então tem tudo a ver com essa fuga da cidade para o campo, porque é no campo que o homem se diz e se sente feliz, o homem árcade. Acho que não sou, né, gente? Quem não gostaria de ficar lá no campo um tempinho? Eu gostaria. Então, depois, o outro lema diz respeito. Eles estão interligados, tá, gente? O último lema diz respeito a cortar o inútil. É uma referência, inclusive, a gente pode utilizar esse último lema para uma crítica à linguagem do barroco, porque a linguagem do barroco era extremamente difícil. E o arcadismo faz uma crítica a essa característica do barroco. Então, o último lema diz respeito a cortar o inútil, que é uma referência que pode ser feita também à linguagem extremamente exagerada e difícil da escola literária barroco. Beleza? Agora, características formais. A gente tem aí a simplicidade da linguagem. Tem tudo a ver com o cenário árcade, certo? A vida que se pregava era uma vida mais tranquila, uma vida sem luxo, para que o homem conseguisse de fato aproveitar a vida dele, porque afinal de contas, carpe diem, a vida passa rápido. Quanto à forma, ou seja, quanto à estrutura dos poemas, eles aparecem muitas vezes através de sonetos, ou seja, é um poema que tem 2 quartetos e 2 tercetos, é a forma mais clássica de soneto. O que significa isso? No vídeo, eu já coloquei para vocês, dentro da própria aula mesmo eu não lembro se de barroco ou se da aula 1 de arcadismo que eu coloquei lá. Mas vamos lá. Então, poema com 2 quartetos. O que é isso? A gente tem a linha do poema que se chama verso. Então, eu tenho lá 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Tem 4 versos. Então, isso daí é uma estrofe. O que é uma estrofe? É um conjunto de versos. Então, tem um quarteto, porque eu tenho uma estrofe com 4 linhas. Depois eu tenho outro quarteto, uma estrofe com 4 linhas. Depois eu tenho uma estrofe com 3 linhas e depois outra estrofe com 3 linhas. Então, o que é um soneto? Eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos. Mas eu vou reservar uma aula para vocês para falar somente sobre a estruturação.
tratar disso. Isso vai ser uma aula à parte.